Glória a Jesus. Você está feliz essa manhã? Amém. Aleluia. Você pode levantar suas mãos um minutinho para os céus e com seus olhos fechados dizer palavras de adoração ao Senhor. Palavras que você gostaria de dizer e talvez você nunca conseguiu dizê-las. Expressar a sua gratidão a Jesus. A Bíblia fala que nós temos uma tão grande, doce, maravilhosa salvação. E que a alegria dessa salvação, ela está presente em nossos corações todos os dias. No momento que a gente senta e conversa com Deus, no momento que a gente se dobra diante dEle, a gente diz: Deus, você é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus que sempre me amou e tem revelado esse amor na pessoa de Jesus Cristo. Te dou louvor, te dou honra, te dou graças, te dou adoração, te dou ações de graças, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por ter pago um preço por nós que ninguém neste lugar ou na face da terra poderia pagar, mas você não hesitou em derramar o teu sangue na cruz. Você não hesitou em pagar por nós aquilo que não poderíamos pagar, e hoje nós temos essa tão doce, tão maravilhosa e extraordinária salvação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Antes de você se sentar, vire para pelo menos uns 2, 3 irmãos, dê um abraço carinhoso nele, diga: que bom que nós estamos juntos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, que o Senhor Jesus possa cultivar essa alegria de estarmos juntos, de nos amarmos, de nos respeitarmos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Queridos, é um privilégio enorme estar com vocês e conhecer mais uma parte do corpo de Cristo e saber que neste lugar o nosso Senhor Jesus está sendo adorado, o nosso bendito e amigo Espírito Santo tem toda a liberdade de operar. Desde o momento que eu entrei por aquela porta, eu vi a liberdade que o Espírito Santo tem nesta casa. Isso é muito bom, que vocês possam manter e crescer isso cada vez mais, em nome de Jesus. E eu espero que nesta minha primeira vinda a gente possa construir um relacionamento que dure muito tempo. Tive um tempo gostoso com o pastor Maurício hoje. Nós falamos do reino, falamos das nossas vidas, demos muita risada e falamos de coisas bem profundas também nesse pouquinho tempo. Parabéns, pastor, parabéns por sua família, parabéns pelos obreiros. Vocês estão construindo uma igreja maravilhosa aqui. Amém? Quantos concordam com isso? Diga amém. Amém. Muito bem, glória a Deus. Como minha primeira vez, deixa eu me apresentar. Sou Marcelo Jamal, estou servindo ao Senhor aí já tem alguns aninhos, né? Não são muitos não, são quase 30 anos. Esses 30 anos são mais ou menos uns 24 anos diretamente ligado ao ministério, tempo integral, e tenho sido abençoado pelo privilégio de plantar muitas igrejas. Já plantei muitas igrejas em várias partes do mundo, África, Uruguai, Brasil, Cuba e tantos outros lugares onde a obra de Deus precisava de um missionário. Eu estava lá servindo ao Senhor, plantando igrejas e ajudando essas igrejas a serem igrejas saudáveis, igrejas maduras, igrejas com uma visão clara, definida no coração. E tenho servido ao Senhor, então, por estes anos. Sou casado, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, eles são gêmeos, né? O Christian fala assim: eu sou o mais velho, 2 minutos mais velho. A minha mulher chama Adriana, ela também está no ministério, uma mulher de Deus, com ensino profundo. E, como família, estamos aí para servir. Agora, com o privilégio de morar aqui nos Estados Unidos, estou morando no Texas, então eu creio que vai ficar mais fácil de nós nos vermos, né? Texas é longe, mas é mais perto do que o Brasil, não é verdade? Que Deus abençoe vocês. Muito do que eu vou pregar, você pode pegar esse livrinho, tá na capinha aí, é isso aí. Muito do que eu vou pregar, não tudo, lógico, por causa do tempo, tá nesse livro.
E uma das frases que está nesse livro aqui, eu quero deixar claro, vou ler para vocês, e que Deus fale no teu coração, né? Vivemos em um mundo caótico, cruel e, consequentemente, aniquilador dos mais belos sonhos de seus habitantes. Parece que nenhuma área da sociedade está a salvo desta calamidade. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre sonhos e realizações, sonhos e expectativas. E eu creio que esta é uma linguagem divina, porque sonhos e expectativas é a linguagem do sobrenatural. Sonhos e expectativas é a linguagem de Deus. Você vai perceber nesta mensagem que o Espírito Santo vai, se não plantar ou fazer nascer sonhos poderosos no seu coração. Nós vamos ver pelas Escrituras como Deus usa esta linguagem chamada sonhos, como Deus usa essa linguagem chamada expectativas para nos abençoar. E eu gostaria que depois deste culto você tivesse esse livro nas suas mãos, para você ir mais profundo neste conhecimento. Glória a Deus. Vira para o seu irmão aí e fala assim: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Não, o irmão não está acreditando muito em você, não. Você fala com mais convicção, né? Olha bem nos olhos e fala assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, né? Ah, tá ficando melhor, né? A Bíblia diz que o amor do crente não deve ser só de palavras, não é verdade? Então vamos completar essa frase. Olha bem para os olhos e fala: eu te amo, e como prova do meu amor, eu vou te dar um livro do Marcelo Jamal de presente. Ó, eu vou cumprir a minha palavra. Já vou dar aqui para o pastor Maurício. Vamos aplaudir a vida do pastor Maurício aqui, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Ele traz um texto aqui que vai encher teu coração de alegria. Quem já achou, diga amém. Amém. Aleluia. O texto diz assim: 2:13. Filipenses ou Colossenses eu falei? Filipenses. Isso, Filipenses 2:13. O que está na sua Bíblia aí? Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Segundo a sua boa vontade. Amém? Só as mulheres, vamos lá. Segundo a sua boa vontade. Os homens, vamos lá, os homens. Boa vontade. Aqui está a linguagem de Deus. Ou seja, Deus opera em nós o querer, como também o efetuar. Se você parar para pensar, qual é a linguagem do querer de Deus? Como que Deus comunica o seu querer a nós? Vamos lá. Primeiramente, você tem que parar para analisar um fato. Deus pensa. A Bíblia fala no livro de Isaías que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus pensa. Você já tinha parado para pensar que Deus pensa? E como que Deus comunica os seus pensamentos? Como que Deus comunica a linguagem dele para nós, as suas expectativas e os seus sonhos, que é traduzido em Filipenses 2:13, como querer. Sempre ele vai usar a linguagem dos sonhos. Você quer ver? Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou-os num jardim, no Éden, e disse para eles o seguinte: vocês vão se multiplicar e encher toda a terra. O que Deus estava dizendo aqui? Eu tenho algo para a vida de vocês que não se resume só ao paraíso. Eu tenho algo para vocês que não se resume só a essa localidade. Deus comunicou isso numa expectativa de futuro, ou seja, um casal queria se multiplicar e esta multiplicação abrangeria alcançar os confins da terra. Esta é a linguagem de Deus. Você vai entender melhor, por exemplo, Noé. A Bíblia fala que o mundo estava caótico e Deus disse para eles: olha, a situação está muito difícil, né? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem e eu vou derramar águas do dilúvio que vai destruir toda a terra. Mas a sua família achou graça diante de mim.
E Deus então começa a comunicar para ele uma visão de futuro. Por que uma visão de futuro? Porque não chovia na época. Noé, ele não tinha nenhuma ideia do que seria chuva. Somente do chão brotava um vapor que regava a terra e, por intermédio desse vapor, as plantas produziam aquilo para o qual elas existiam. Mas Deus deu uma visão para ele. Olha, você vai construir uma arca, ela vai ter 3 andares, tanto de altura, tanto de largura, e você depois vai se multiplicar e vai encher toda a terra. Se você observar Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Era só um casal, eles não tinham filhos. Abraão já estava numa idade não tão avançada para a época, e Sara tinha um problema da infertilidade. Mas Deus deu uma visão para eles, dizendo assim, olha para as estrelas dos céus, está vendo? Olha para a areia do mar, está enxergando? A sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas e muito mais numerosas do que a areia do mar. O que Deus estava fazendo com eles? Transmitindo um querer, transmitindo um sonho, uma expectativa de futuro. Se você observar, por exemplo, Moisés, ele tinha visto de perto o sofrimento do povo, inclusive com as suas próprias mãos, achando que daquela forma iria executar o seu ministério. Ele mata o egípcio, tentando promover libertação para o povo. Consequentemente, ele foge, fica 40 anos isolado. Lá ele encontra a família, encontra um lugar para morar. E eu acredito que Moisés já não acreditava tanto mais que poderia ser um libertador. Mas, de repente, uma sarça pega fogo e não se queimava, e Moisés se virou para ver o que estava acontecendo, e ali Deus planta dentro dele um querer. Ali Deus planta dentro dele uma visão de futuro. Ali Deus mostra para ele, dizendo assim, Moisés, você vai descer ao Egito, e você vai libertar aquela nação, e dessa nação eu vou fazer uma nação sacerdotal, que por meio dela eu vou ser conhecido na face da terra. O que é isso? Deus colocando uma visão de futuro. Então, quando eu falo sobre sonhos e expectativas, não estou dizendo sobre o sonho de você deitar e repousar e talvez, sei lá quais têm sido os seus sonhos. Ainda que Deus possa usar esse instrumento para trazer a mensagem dele ao teu coração. Mas quando eu falo sobre sonhos, eu estou dizendo sobre uma imagem clara de um futuro. Eu estou falando de uma imagem clara de um futuro desejado por Deus. Uma imagem clara de um futuro que Deus já conhece. E aqui a gente entra no que eu chamo no espírito da profecia. Quantos de vocês acreditam que Deus sabe o amanhã como se já se fosse hoje? Diga amém? Amém. Então Deus já está lá. Deus não visita o futuro, Deus já está no futuro. E o que é o espírito da profecia? Deixa eu tentar te mostrar aqui. Deus, ele pega o futuro e ele traz o futuro para o presente. E ele planta no seu coração essa visão do futuro. Como quem está dizendo, se prepare, porque você vai chegar lá. Se prepare, porque vai acontecer isso. Se prepare. Deus, ele planta em nós esse querer. Essa é uma linguagem clara de um futuro desejado. Repita comigo, sonho é uma imagem clara de um futuro planejado por Deus. Tudo começa assim, se você parar para pensar, tudo na sua vida praticamente se resume a essa questão. Como é que essa mesinha aqui, parou, aleluia, é bonita, mas escorrega, viu, pastor? Né? E Deus, então, ele vai e planta em nossos corações. Eu diria o seguinte, o que seria de Adão sem uma visão de futuro? Ele ia ficar perdido no Éden. O que seria de Noé sem uma visão de futuro? Ele teria morrido com aquela geração pervertida. O que seria a vida de Abraão sem uma visão de futuro? Não seria nada. Aliás, a gente só conhece a história desses homens a partir do momento que Deus, de uma forma sobrenatural, planta esse querer. Planta essa visão de futuro no coração deles. Eles, então, começam a caminhar numa forma profética. Repita comigo. Deus já está no futuro.
profeticamente, Ele traz para o presente, para nos preparar para o amanhã. Essa é a forma de Deus trabalhar. Todos os homens da Bíblia caminharam dentro desta linguagem. Por exemplo, se você pega os discípulos de Jesus, a Bíblia fala que Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, ele veio revelar a grandeza e a majestade do Pai. Ele disse que ninguém viu o Pai senão Ele. E ele treina 12 homens para serem representantes do seu ministério na terra, porque o seu ministério era limitado a Israel, mas a visão era as nações. Preste atenção no que você está ouvindo agora. O seu ministério físico e terreno era limitado a Israel. Ele mesmo disse, eu não vou a outros lugares, eu não fui enviado a outros lugares, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, a visão do seu ministério não se limitava a Israel. Ele precisava treinar pessoas, ele precisava treinar gente para isso. Desde o início você vai perceber que Jesus vai plantando esta visão de futuro. O que é um sonho? Uma imagem clara de um futuro desenhado, desejado por Deus. E você percebe que Jesus encerra esse sonho, ou seja, de transmitir esse sonho para os seus discípulos, dizendo, olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, e vocês agora vão aos confins da terra. Eu fico me perguntando, gente, Jesus está falando com pescadores. Jesus estava falando com gente que não havia sido treinado, assim, nas melhores e mais extraordinárias faculdades de liderança do mundo. Era gente simples, era gente da rua, era gente do dia a dia. E Jesus planta no coração deles uma visão mundial. Muitos daqueles camaradas, a viagem mais longa que eles tinham feito na vida era chegar do outro lado do Mar da Galileia. E agora Jesus planta essa visão extraordinária no coração deles para irem além dos limites de onde eles já foram. Esta é uma outra grande verdade dos sonhos. Os sonhos, ou seja, o querer de Deus plantado no seu coração, ou seja, o futuro que vem para o seu presente, quando ele entra dentro do seu coração, ele começa a te esticar, ele começa a tirar potencial de você que você jamais imaginou que existia. Ele começa a arrancar de você uma força, uma capacidade que você nunca na vida imaginou ter. E eu já ouvi isso centenas de vezes nesses quase 30 anos servindo ao Senhor, de pessoas dizendo, puxa, pastor, quando eu assumi o ministério, eu não me achava capacitado, eu não me achava qualificado. Aliás, eu fugia do ministério porque me achava tão pequeno. Mas olha o que Deus fez por intermédio da minha vida, olha o que Deus está construindo por intermédio da minha vida. Tudo isso começa com querer. Deus efetua a sua boa vontade, em primeiro lugar, plantando o seu querer em nós. Então nós chegamos a uma linguagem interessante agora. Um homem sem sonhos, sem uma perspectiva de futuro, ele está morto. Porque o que é a vida, se não o teu futuro? Na realidade, o que você está vivendo hoje, você sonhou ontem. Na realidade, o que você vai viver amanhã é o que você está sonhando hoje. O presente é uma consequência. O presente, na realidade, ele é tudo aquilo que você projetou. Se você está nele hoje, você projetou ele ontem. E o amanhã é o que você está projetando hoje. E no momento que Satanás, ele consegue entrar no coração de um homem, no momento que o diabo ou circunstâncias entram no coração de uma família e mata-lhe os sonhos, automaticamente o futuro dessa pessoa está comprometido. Automaticamente essa pessoa, ela perde a razão de continuar indo adiante. Ela só entra no vácuo da existência, mas ela para de produzir. Por isso que Satanás, ele trabalha de uma forma intensa no coração das pessoas, tentando matar os sonhos. Ele trabalha de uma forma intensa, tentando roubar o que foi semeado no seu coração. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa, ele disse, pastor,
o diabo está tentando prejudicar demais a minha vida, e etc, etc, etc e tal. E eu comecei a fazer umas perguntas para ele, dizendo assim, mas o que Deus falou com você esses últimos dias? Então, pastor, é isso que eu estou assim, indignado, porque eu tive uma das maiores experiências com Deus da minha vida. Deus plantou no meu coração algo muito extraordinário, e eu pensei que agora a minha vida ia bombar, eu pensei que agora que vai dar tudo certo, e o que aconteceu? Estou nessa perseguição, estou nessa situação horrível. Eu falei assim, meu querido, deixa eu te dar um texto bíblico para você entender. Quando Jesus estava aqui, do lado do mar da Galileia, e disse assim, vamos para o outro lado, porque eu vou libertar algumas pessoas. Você se lembra o que aconteceu? Foi assim, foi a grande tempestade. Então, toda perseguição é proporcional ao propósito. O que o diabo está tentando fazer? O diabo está tentando matar o que ele pode, onde ele pode perder, onde ele vai perder espaço, onde ele vai perder influência, que são os seus sonhos. Porque se o diabo conseguir roubar os seus sonhos, ele rouba o projeto de Deus. Se o diabo conseguir roubar o seu sonho ministerial, ele matou o seu ministério. Então eu disse, dizendo para ele, quando o diabo amassa um carro, ele não quer amassar um carro. Qual que é o propósito do diabo amassar um carro? Quando o diabo ele toca na saúde de uma pessoa, ele não quer só tocar na saúde de uma pessoa. Qual é o propósito que ele tem só de tocar na saúde da pessoa? E ele começou a me dizer, pastor, não estou conseguindo entender melhor. Me escute que eu vou te explicar melhor. Quando o diabo toca numa família, ele não quer só destruir uma família. Eu falei, como não? Assim, o grande propósito do diabo é matar sonhos, é matar a fé, é você desacreditar. Porque se você manter a visão, se você manter a fé, você não apenas conserta o carro amassado, você vai ter 10 carros novos. Se você mantém a visão, mantém a fé, você não só restaura a família, você vai ter uma família 10 vezes melhor do que antes da crise. Se você mantém a fé e mantém a visão, você não simplesmente vai vencer esta área, como o seu ministério vai ser muito mais influente, muito mais poderoso. Todo ataque do diabo era para matar o quê? A palavra que Deus plantou no seu coração. Jesus mesmo disse, eu continuando a conversa com ele, por causa da palavra plantada virá perseguição. Por causa da palavra plantada virá a forma de Satanás trabalhar. Nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre isso. Deus ele construiu o mundo pela palavra. Deus construiu o universo pela palavra. Não é o que está escrito no livro de Hebreus? Ele então sustenta esse universo criado pela palavra. E o diabo sabe da força da palavra. Ele sabe da força criativa que a palavra tem. E quando ele percebe que esta palavra, que é o querer de Deus, é plantada de um coração de um homem, ele sabe que essa palavra vai gerar vida, ele sabe que essa palavra vai gerar um ministério, essa palavra vai gerar uma família poderosa, essa palavra vai gerar uma empresa poderosa, essa palavra vai gerar algo extraordinário na face da terra. Ele vai tentar fazer o quê? Roubar a palavra. Mateus capítulo 13 não diz que aquele que é plantado na beira do caminho, vem as aves dos céus e roubam a palavra que lhe foi semeada no coração. O diabo está sempre tentando comer a semente da palavra. Repita comigo, sonhos. Uma imagem clara do futuro. E a linguagem de Deus. Está comigo aqui ou não? Amém. Aleluia. Bem, então, Filipenses 2,13 diz que o Deus que opera em nós o querer e também o efetuar. Mas tem um ingredientinho aí no meio. Querer e efetuar. Querer e efetuar. Querer e efetuar. Existe uma palavrinha que se chama admitir. Repita comigo, admitir. Deus, ele é cavalheiro. E você vai perceber que todas essas propostas que Deus fez aos homens, esses que eu já li, e todos os outros na Bíblia, não foram uma imposição, mas sempre uma proposta. Deus ele pode te dar um sonho do seu futuro. Deus pode te dar uma imagem clara de um futuro desejável. Agora, se você não admitir isso para a sua vida, como sendo palavra de Deus, não vai acontecer.
O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse o seguinte: eu sou o que sou pela graça. No entanto, essa graça não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos. Você observa que o apóstolo Paulo, entendendo o assunto, ele disse para o seu filho Timóteo: Timóteo, lute segundo as profecias, milite segundo as profecias que você recebeu. Ele, quando esteve diante do rei Agripa, disse: está vendo, rei Agripa, essas algemas? Elas não são fruto de uma delinquência. Pelo contrário, é fruto de eu não ter sido desobediente à visão celestial. A questão de muitas pessoas dizerem assim: não, eu parece que não vejo minha vida caminhar, eu parece que não vejo a minha vida ir adiante, as coisas parecem que não se desdobram e acontecem num volume maior comigo. Eu vou te dizer, ou você não tem percebido Deus plantar o querer no seu coração, que eu estou chamando de sonho, ou quando Deus fala com você, você não está admitindo isso como voz do Senhor. Porque nós, queridos, precisamos entender o seguinte: a linguagem dos sonhos é uma linguagem profética. E a linguagem profética, ela tem dois métodos de ser interpretada. Existe a profecia, que ela é, eu diria que, como que eu vou usar a palavra mais fácil para você entender? Ela é incondicional. É uma palavra boa. O que é uma palavra incondicional? Jesus vai voltar. Se você crê ou não crê, Jesus vai voltar. Se o mundo inteiro vai estar evangelizado e crendo na volta de Jesus, ele vai voltar. E ponto final, isso é incondicional. No entanto, uma parcela muito pequena das profecias se alocam aqui. A grande parcela das profecias, elas são condicionais. Elas dependem de uma interação humana para que elas se concretizem. E é aqui que muitas pessoas erram, porque elas não sabem diferenciar o que é uma profecia incondicional e o que é uma profecia condicional. Elas não sabem interpretar o que é um sonho de Deus e o que é um admitir humano. Por isso que eles nunca entram no efetuar. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no final dessa mensagem. Eles acham só porque Deus falou vai acontecer. Não é bem assim, irmãos. Nós temos que aprender a andar no Espírito. Nós precisamos aprender a sermos parceiros no Espírito, para construirmos juntos com Ele. Eu vou ler o texto novamente de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz o seguinte: eu sou o que sou pela graça. Mas essa graça não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos. Existe a minha participação. Eu não posso me assentar no camarote de um grande espectador e ficar vendo a vida passar, não. Deus sempre vai nos chamar para fazermos parte do que Ele está construindo. Pastor, mas de onde você está tirando isso? Da Bíblia. Vamos lá. Quem é que reconstruiu a terra? Vamos lá, vamos usar a linguagem mais clara aqui. Quem é que criou a terra? Mas quem é que teve que guardar e livrar ela? O homem. Quem é que derramou as águas do dilúvio? Vocês podem falar um pouquinho mais alto, por favor? Deus. Ótimo. Quem é que teve que construir a arca? Quem é que deu a visão da terra prometida de uma nação mais numerosa que as estrelas dos céus e a areia do mar? Deus. Mas quem é que teve que fazer o trabalho? Abraão. Quem é que deu a visão da libertação do povo no Egito? Quem é que teve que descer com um pedaço de pau na mão e operar os milagres em nome de Deus? Aleluia. Quem é que fez o mar vermelho abrir? Deus. Mas quem é que teve que tocar o cajado? Quem é que fez o Jordão represar? Mas quem é que teve que colocar os pés para que o Jordão represasse? Os sacerdotes. Quem é que fez a água verter da rocha? Deus. Mas quem que teve que bater na rocha? Moisés. Quem é que multiplicou o azeite da viúva? Mas quem é que teve que derramar o azeite nas vasilhas? A mulher. Quem é que multiplicou a farinha da viúva? Deus. Mas quem é que teve que fazer o bolo? Quem está comigo aqui, diga amém.
Aleluia. Às vezes a gente tem uma expectativa errada em Deus. Deus põe em nós o seu querer para, por intermédio de nós, Ele possa realizar. Aleluia. Mas Deus não é Deus? Deus é Deus. E por isso mesmo que é assim. Por Ele é Deus, Ele escolheu dessa forma e você tem que aceitar. Aleluia. E é um privilégio saber que eu posso escrever a história de Deus, saber que eu posso ser um parceiro de Deus aqui na terra. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo só Deus na Bíblia, eu vejo homens de Deus, homens cheios de falhas, homens cheios de defeitos, homens cheios de erros, mas mesmo assim Deus trabalhou por intermédio deles para construir a sua história. Quando eu olho Israel, eu não vejo só uma nação, eu não vejo só um Deus, eu vejo patriarcas, eu vejo homens de Deus por trás dessa história. Quando eu olho para a igreja, eu não vejo só Jesus edificando a sua igreja, mas eu vejo um Pedro, eu vejo um Tiago, eu vejo um João, aleluia. Quando eu olho para a história de Deus, eu não vejo só um Deus extraordinário, eu vejo homens que um dia admitiram os sonhos de Deus no seu coração, homens que um dia admitiram que aquilo era a voz de Deus, que aquilo era inspiração divina, que aquilo iria mobilizá-los para algo extraordinário, aleluia. Aleluia. Esse admitir é importantíssimo para que a gente possa avançar. A questão é que muitas pessoas, elas abortam os sonhos de Deus já no seu momento de nascimento. Deus planta no coração dela e ela não admite. Olha que interessante que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 2. E a eles também foi anunciada as boas novas. No entanto, para nada lhes adiantou. Uau! Está totalmente contrário, está escrito na palavra. A minha palavra é como a chuva que cai, é como a neve que cai e não volta para mim vazia antes de se cumprir. Parece que se contradizeu a Bíblia. Mas é aquilo que eu te falei. Existem profecias que são condicionais, profecias incondicionais. O texto, por exemplo, quando fala que assim como a neve e assim como a chuva, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá naquilo que me apraz, o texto está falando sobre propósito. Diga comigo, o propósito de Deus vai se cumprir. Agora, se é por você, eu não sei. Deus nunca vai ficar sem ninguém na terra. Deus sempre vai encontrar um sonhador para sonhar com Ele. Deus sempre vai encontrar alguém que vai ser o seu parceiro. Deus sempre. Um dia Elias achou que estava sozinho, dizendo, Deus, não tem mais sonhadores aqui na terra, não tem mais profetas como eu. Deus falou assim, Elias, seu mundo é muito pequeno. Eu só vou te apresentar um grupinho só, de 7.000 que está ali, que não se dobraram, que não beijaram. E você não está nessa luta sozinho, não, Elias. Você talvez é o expoente maior, você talvez é a estrela que está mais brilhando, mas essa história não está sendo escrita por você sozinho, não. Nós temos que entender isso, queridos. Deus, Ele sempre vai chamar gente como você, gente como eu, gente como nós, para escrevermos essa história. Glória a Jesus. Quantos creem que Deus está edificando essa igreja? Diga amém. Aleluia. Quantos que Deus está nessa casa? Diga amém. Mas é porque tem um Maurício e sua família. Essa igreja não existe só porque Deus quer. Essa igreja existe porque o Maurício, a sua esposa, a sua família e o corpo de obreiro também querem como Deus quer. Eles se submeteram ao sonho de Deus. Eles estão trabalhando segundo os sonhos de Deus. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia! Não estou trazendo glória para homens, meu irmão. Não estou trazendo louvores para homens. Eu só estou mostrando a realidade das Escrituras. Só estou te mostrando que esta é a forma de Deus trabalhar. Você acha que Abraão, por exemplo, não teria o direito de dizer, não, eu estou muito velho, já amarrei meu burrinho no tronco e não vou sair daqui por nada. Por 75 anos, não sei quantos anos ele já estava casado com Sara, ele já tinha tido um DR sobre filhos com Sara há muito tempo. DR é discussão de relacionamento. Oh, não, já estamos velhos, já foi, passou o nosso tempo. Ele poderia dizer, isso é uma bobagem.
Eu não vou sonhar de novo isso já me feriu muitas vezes. Todas as vezes que tentei, todos os meses eu tentei e não deu certo. Ele poderia ter matado no nascedouro esse sonho, mas ele resolveu abrir mão do seu conforto, abriu mão da sua zona de conforto, abriu mão do seu passado, talvez que o feria para algo extraordinário. Demorou para acontecer? Demorou. Sofreu, passou circunstâncias difíceis, passou, mas hoje você pode ler a história de um homem que escreveu a história de Deus na terra, o Pai da fé. Esta é a forma de Deus trabalhar conosco. Essa é a forma de Deus nos dar os seus pensamentos. De permitir que a gente possa sentir as batidas do seu coração. Que a gente possa entrar no mais profundo do coração dele e dizer, uau, é isso que você está pensando. Eu vou admitir isso como um sonho para a minha vida. Aleluia. Está comigo aqui ou não? Agora, para você chegar aqui, você vai ter que ter um caminhozinho. A gente tem até meio-dia aí? Meio-dia 15? Deixa eu chegar aqui uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Tudo na vida vem como informação. Repita comigo, informação. Mais forte, diga informação. Informação é muito importante. Por exemplo, essa pregação é uma informação. A informação, ela é importante. No entanto, se você não souber lidar com ela, ela é improdutiva. A informação, ela tem que ir para um segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? Diga comigo, convicção. Mais forte, diga convicção. Em outras palavras, apropriação. Apropriação é mais ou menos isso aqui. Quanto que é 2 mais 2, pastor? 4. E 4 mais 4? 8 mais 8? 16 mais 16? 32 mais 32? Pô, vocês estão bons em matemáticas aqui, hein? Hã? Agora, imagina, vocês um dia pensaram que um pastor ia fazer teste de tabuada com vocês assim, num culto? Ok? Vamos lá. Qual a força que você teve que fazer para me responder isso? Qual força? Você imaginou que hoje pela manhã alguém iria lhe fazer essa pergunta? Você se preparou em casa para isso? Não? Não se preparou? Lógico. Isso é apropriação. Ou seja, você tem uma verdade que é tua. É esse nível que você começa a construir com Deus. Deus fala, é uma informação. Deus fala, é uma informação. No momento que você se apropria desta informação, ela se torna carne. A gente chama isso de entabernacular. Ou seja, a verdade se tornou minha. Ela não pode ser mais roubada. É igual José. Olha, eu vim para cá com uma palavra. Essa palavra tem um tempo para ser cumprida que é maior do que o meu tempo de vida. Mas é o seguinte, quando vocês irem, ou seja, quando a palavra se cumprir, leve os meus ossos. Eu fico imaginando a cena assim, quando as pessoas foram desenterrar José, assim com a minha mente criativa, com a minha mente assim santificada. Eles enterraram assim, estava só o esqueleto de José, e o esqueleto falou assim, eu não te disse, eu não falei que a gente ia sair daqui, ok? Nem a morte pode roubar o sonho, nem a morte pode roubar a convicção. Esse é um outro grande problema no admitir. A gente é crente incrédulo, irmãos. Desculpa, eu não quero te ofender, mas olhe para os meus olhos aqui para ver se não é você, não, estou brincando. A gente é crente incrédulo. A gente acredita, mas duvidando. A gente acredita, mas como que aquilo assim não é bem uma verdade absoluta.
como aquilo assim, talvez, quem sabe, um dia, num de repente, poderá acontecer. Esse é um outro aspecto de uma visão. Não vou pregar sobre isso hoje, mas eu prometo, se eu for convidado, eu prego na outra parte. Estou brincando. Toda visão, para você dizer que ela é sua, repita assim, toda visão, para dizer que é minha, quando eu olhar para ela e ela me dizer, está disposto a morrer por mim? E eu vou dizer yes. Se você não estiver disposto a dizer yes para a visão, então você não tem força para viver. Porque se você não está pronto para morrer por aquilo que você acredita, você não vai ter forças para viver por isso. É nesse ponto que Deus olha para você e fala, o cara admitiu. Quando você olha para Jesus, ele admitiu. Quando você olha para Moisés, vamos pegar Moisés, que é um texto, Moisés e Paulo. Moisés, ele tinha o trono do Egito para ele. E a Bíblia diz que ele preferiu amassar barro com os seus irmãos do que aproveitar os prazeres transitórios do Egito. O que fez Moisés fazer isso foi a visão. Foi a expectativa de ver quem ele poderia ser em Deus. Foi o sonho de saber o que Deus poderia construir através da vida dele. O que fez Paulo deixar o farisaísmo. Paulo possivelmente ocuparia o lugar de Gamaliel, um dos mais respeitados conselheiros de Israel. Ele disse que ele considerou tudo isso como refúgio. Ele considerou tudo isso como perdas para ganhar a sublimidade de Cristo. Mas o que fez ele chegar lá? A visão. Acreditar naquilo que Deus poderia construir. Acreditar naquilo que Deus poderia fazer. A Bíblia fala que Jesus, Hebreus capítulo 12, suportou a ignominia, ou seja, o desprezo, por aquilo que lhe estava proposto. Esse é o ponto do admitir. Pense nisso. Uau, vamos lá. Quando Deus olha para você, fala, uau, minha palavra para a vida daquele homem não foi só mais uma palavra. Aquele culto não foi só mais um culto. Aquela profecia não foi só mais uma profecia. Aquela visão não foi só mais uma visão. Eu olho para ele está sonhando comigo. Aleluia. Aleluia. Ele está disposto a morrer por isso, se for necessário. Oh, eu estou vendo nos olhos dele a paixão por aquilo que eu coloquei no coração. Ele está disposto realmente a mudar o curso, ele está disposto a fazer diferente, ele está disposto a pensar diferente. Ele está disposto, inclusive, a abrir mão da própria... Uau! Aí você entra na esfera do operar. Aí Deus começa a realizar coisas extraordinárias. Por exemplo, eu já vi muitos pastores falarem isso. Assim, uau, pastor, eu sempre quis, mas teve uma hora que eu não quis mais. Porque eu cansei. Aí eu me lembro, já escutei essa frase mais de 10 vezes. Sem sombra de dúvida. Aí o pastor estava lá no quarto de oração, eu falei, Deus, eu já sonhei tanto, não é que eu estou duvidando dos seus sonhos, mas Senhor, só Tu podes fazer. Aí Deus olha para ele e fala assim, agora é o que eu queria. Porque nesta fase de você admitir, você entra pelo primeiro processo, que é o da alegria, da euforia. Uau! Deus vai me usar! Uau, Deus vai fazer isso! E todos nós, irmãos, eu não sei assim, quando a gente fala a palavra tudo e todos, ela é uma generalização que não é tão inteligente. Mas vou usar assim, uma coisa mais inteligente. A maioria de todos nós temos uma tendência ao orgulho imensa, vaidade imensa. Então, na primeira fase, você começa a se achar assim, a última Coca-Cola do deserto. Você é a última tampinha da cruz. Você conhece esse ditado aí? Você começa a se achar assim, o cara mais usado dos usados por Deus. Você acha que o seu ministério é o mais ungido de todos os ministérios. Aí você passa para a segunda fase. E Deus mantém o sonho, mas agora a empolgação
ela gera moinha. Aí você começa a ser moído. Você fala, você tem um sonho, mas o quebrantamento está duro. E tem o sonho, mas parece que o negócio aqui está um pouco apertado demais. Tem o sonho, mas a prensa da oliveira está... Ai, meu Deus. Aí você chega naquela fase assim, em que você não desiste do sonho. Mas você sabe que não vai ser por sua força. Não vai ser por tua inteligência. Não vai ser por suas habilidades. Vai ser pelo mesmo Deus que um dia colocou o sonho lá dentro. Ele mesmo vai conectar você a situações. Ele mesmo vai conectar você a pessoas. Ele mesmo vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural. E então você agora está quebrantado. E você agora entende que toda glória e todo louvor vai ao Senhor, não é você. Você só foi um instrumento, um depósito de Deus, você só foi um canal de Deus, você só foi um instrumento para que Ele pudesse realizar aquilo que Ele desejava. O Espírito Santo manda eu falar algo interessante aqui. Não pense que esta pregação te leva só ao púlpito, ao altar. Não pense que essa pregação te leva só à eclesia, à vida da igreja. Não, eu estou falando em sonhos. Deus quer sonhar na área educacional, Deus quer sonhar na área empresarial, Deus quer sonhar na área das famílias, Deus quer sonhar em todas as áreas da sociedade. E você é o instrumento que Deus pode tocar a terra. E você é o instrumento que Deus pode fazer coisas grandes. Você se enxerga desta forma. Você se enxerga dessa forma. Um amém, aleluia, glória a Deus. Deus está conseguindo fazer alguma coisa, vou tentar de novo. Você consegue se enxergar dessa forma, aleluia. Que privilégio, que privilégio, que privilégio. Deus não tem mais Elias hoje, Deus não tem mais Moisés hoje, Deus não tem mais Noé, Ele não tem mais Pedro, Ele não tem mais Paulo, Ele não tem mais Tiago e nem João, mas não é por isso que a obra vai parar, porque Ele tem você, Ele tem você, Ele tem você, Ele tem sua família, Ele tem a sua saúde, Ele tem as suas finanças, Ele tem o seu coração batendo apaixonado por pessoas, pela obra de Deus. Você consegue se enxergar desta forma essa manhã. Você começa a olhar para você e dizer, uau, eu estou aqui por algo maior do que a própria vida, eu estou aqui por algo maior do que eu mesmo, eu estou aqui por algo que me impulsiona para um futuro que nada poderá me paralisar pelo meio do caminho. Aleluia! Aleluia! Você é muito mais do que um espectador de cultos. Você é muito mais do que um membro de uma igreja. Você é a matéria-prima de Deus fazer coisas grandes aqui. Eu vou encerrar. Vou encerrar com umas 2 ou 3 frases aqui. A primeira é: qual é o lugar mais rico do mundo, você sabe? Será que é a Suíça, onde os bancos guardam as maiores fortunas dos maiores milionários? Não. Estados Unidos? Estados Unidos é muito rico. Não. Mercado comum europeu? Também não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Tem coisas tão extraordinárias enterradas ali. Homens que podiam ter revolucionado sua sociedade. Canções que nunca foram cantadas. Igrejas que nunca foram plantadas. Empresas que nunca foram edificadas. Porque esses homens foram vencidos pela morte, ou seja, todos vamos morrer. Eu me lembro um dia que eu olhei para a morte e falei assim, a gente vai ter que se encontrar um dia. E falei, não vai se alegrando, não, que vai demorar muitos anos. Mas eu vou falar uma coisa para você, morte. A única coisa que você vai ter de mim é o que Deus falou. Do pó foi tomado, ao pó tornarás. Você só vai ter a minha carcaça.
Porque aqui dentro, todo o potencial para o qual eu nasci, tudo aquilo que Deus sonhou a respeito e por intermédio da minha vida vai ter acontecido. Eu me esforço dia a dia para colocar esse potencial para fora. Você vai enriquecer mais ainda o cemitério. Ele já é rico o suficiente. Ei, as empresas mais rentáveis ainda não nasceram. As canções mais ungidas não foram cantadas. As igrejas mais poderosas ainda não foram plantadas. Elas estão dentro de você. Você é a semente de Deus aqui. Você consegue acreditar nisso? Você não pode só ler a história de Abraão e achar que ficou tudo na história. Você não pode ler a história de Moisés e achar que tudo ficou numa história passada. Deus tem a sua história hoje. E você faz parte dela. Eu vou usar uma outra frase aqui e eu vou terminar com isso e a gente vai orar um pouquinho. Quem crê que Jesus aqui pode ressuscitar mortos, diga amém. Amém. Uau! Glória a Deus. Vamos lá, de novo. Gostei do amém. Quem crê que Jesus pode ressuscitar mortos, diga amém. Amém. Muito bem, parabéns. Quem aqui já foi num velório? Assim, do cara morto mesmo. Morto. Certeza que estava morto. Faltava talvez umas 2 horas, 3 horas para enterrar ele. E você foi lá e pôs a mão na cabeça do defunto e orou para o defunto ressuscitar. Diz amém. Deixa eu tentar de novo. Quem crê que Jesus pode ressuscitar a morte, diga amém. Amém. Quem já foi lá e orou por um defunto para valer mesmo, diga amém. Um amém. O Salvador da pátria. Bem, onde eu quero chegar com isso? Lógico que eu estou usando um exemplo muito forte para ilustrar. Que o nosso problema não é de crer em Jesus. Todos nós cremos que Jesus pode. Todos nós cremos que Jesus pode realizar. Sabe qual que é o nosso problema aqui? A gente nunca acredita que Ele pode realizar através de nós. Então você tem que crer em Jesus, você tem que acreditar que Jesus acredita em você. Não, você não está crendo. Pastor, isso aqui não é antropocentrismo? Isso aqui não é colocar o homem no centro? Não. Escuta o seguinte, quem crê que Jesus pode? Amém. Quanto crê que Jesus pôde na vida de Abraão? Amém. Na vida de Noé? Amém. De Paulo? Amém. De Elias? Amém. De Eliseu? Amém. Você não pode crer o mesmo na sua vida? Nós cremos em Jesus, mas nós duvidamos tanto de nós. Nós cremos tanto no poder de Deus, mas também nós idolatramos a nossa fraqueza. Nós idolatramos a nossa incapacidade, ao ponto de colocar a nossa incapacidade, a nossa fraqueza acima do poder de Deus. Nós precisamos crescer. Há um Deus ardentemente, desejosamente, querendo operar na terra, querendo fazer coisas gloriosas, coisas lindas, curar doentes, libertar os cativos, fazer coisas que talvez ninguém viu. E às vezes, irmãos, o que a gente chama de extraordinário está numa sementinha ordinária, de você falar para alguém, Jesus te ama, de orar por um doente, de visitar uma família que está quase se divorciando, e você vê a graça de Deus fluindo, o amor de Deus fluindo, de forma extraordinária. O Deus que opera em nós o querer, Ele está clamando os céus, me dê corações para que eu possa plantar os meus sonhos. Me dê corações para que eu possa plantar a minha vontade. Me dê um coração apaixonado por pessoas. Me dê um coração apaixonado pela igreja.
Me dê um coração apaixonado pelas nações. Eu tenho sonhos, eu tenho vontade para este século, eu tenho vontade para essa geração, eu tenho vontade para operar coisas grandes. Me dê um coração, me dê um coração. Oh, um coração crente, um coração que crê em mim, um coração que acredita que eu posso. Oh, e o Espírito de Deus vai fluir de forma tão extraordinária. Ele vai fazer coisas lindas e poderosas. Uau! Eu não sei quantos aqui vão dizer: Deus, eis-me aqui. Mas se você quer fazer isso, fique em pé, eu sou o primeiro a estar aqui. O Ministério de Música e Adoração ao Senhor poderia estar aqui rapidamente. Você poderia fechar os seus olhos. Oh Deus, quando nós clamamos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, assim na terra seja feito, assim na terra seja feito como é no céu, Senhor. Nós nos anulamos tanto, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Nós somos esses catalisadores entre céu e terra. Nós somos, Senhor, esses catalisadores que fazem os céus tocarem a terra. Nós somos essas mãos que curam em nome de Jesus. Nós somos a boca que fala da tão grande salvação. Nós somos os pés que caminhamos pelas nações, anunciando o evangelho da paz. Nós somos a tua boca, Senhor. Nós somos o coração apaixonado dos céus aqui na terra. Desperta-nos como igreja, desperta-nos como família, desperta-nos como pessoas para esse grande chamado, Senhor Jesus. Oh, nós precisamos disso. Oh, enquanto o ministério vai adorar ao Senhor com uma canção, eu gostaria tanto que você orasse, eu gostaria tanto que você derramasse o seu coração. Eu gostaria tanto que você pudesse dizer: Deus, obrigado por acreditar em mim. Senhor, ressuscita os sonhos que um dia morreram. Ressuscita a paixão que esfriou. Tira de mim, Senhor, essa mentalidade escrava e faça-me sonhar pelo teu reino. Faça-me sonhar por tua causa. Faça-me sonhar por tua causa. Faça-me sonhar, Deus, pelo próximo. Faça-me sonhar os teus sonhos. Oh, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Enquanto isso, ó.